E fala, torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo no canal. No vídeo de agora a gente vai ver o que o pessoal lá do F90 falou sobre a contratação de Luiz Zubeldia, técnico, ex-técnico da Libertadores, agora técnico do São Paulo. A gente vai ver aí comentários do Rodrigo Bueno, do Vitor Birner, falando sobre a expectativa do novo treinador. Antes de mais nada, desce aí embaixo, deixa o seu like, se inscreve no canal, dá essa força aí, me ajuda a bater a meta de 2.000 inscritos, dá essa força para esse jovem São Paulino. A gente vai estar assistindo o vídeo, vamos ver o que eles vão comentar, o que eles vão falar do Zubeldia. No final do vídeo eu volto fazendo um apanhado, trazendo a minha opinião, os principais pontos aí desse debate da contratação de Luiz Zubeldia. Créditos de direitos autorais vou estar deixando na descrição, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Ô Rodrigo Bueno, me fale sobre o Zubeldia, nós temos até o currículo dele numa tela aqui, as conquistas, por onde passou. São Paulo é bom, ele o RH aqui. Esse vovô vai desanimar ou animar? Isso, foi o currículo que chegou pro São Paulo e a gente tem a bio, né? Gostei desse termo, bio. Que é o que usa nas redes sociais. 43 anos, 8 como profissional. Ele jogou futebol, né? Até 23 anos, depois parou, né? Porque se machucou. Últimos clubes na carreira, Independente Medellín, 16, 17, Alavés 17, o Cerro Porteño 18, Lanús 18 até 21, LDU de 22 a 23. 71 jogos, 37 vitórias, 23 empates, 11 derrotas. Um aproveitamento superior a 60%, 2 títulos conquistados. Na LDU, venceu a Copa Sul-Americana na LDU com esses títulos conquistados. Dos outros. Rodrigo Bueno, te frustrou o não acerto com o José Mourinho? Porque eu vi que ontem ele ficava aqui, né? Mourinho. Não, eu tava assistindo o programa, realmente. Tava me apoiando, né, Zé? Imagina que legal que ia ser o Mourinho. Não, eu tava no acreditando, futebol brasileiro. Ia ser Colou, mesmo. né? Fala, vai dar. Legal. Ia ser bem legal. Bom, boa tarde Boa pra você, tarde, meu irmão. Birner, diferenciados, Boa tarde, Elias, Bubu. boa volta, Pedro, boa sorte. E você também, boa tarde, fã de Por que esporte. Pedro, boa sorte? Desejando boa sorte pro companheiro que vai começar um programa. Ah, tá. Né? Então, né, que ele possa sentindo, desempenhar já. bem. Sentindo que hoje tem. Tinha uma amiga, Ela repórter, dividida. finíssima, Fabiana, boa sorte. Vou desejar coisa ruim pra ele? Não, vou desejar coisa positiva, né? Bom, é o Olá, seguinte, Zubeldia. o Zubeldia, a gente viu o currículo dele, não é recheado de títulos também, porque ele treinou poucas potências da bola. A LDU, no âmbito equatoriano, é uma equipe de ponta. Então ele conseguiu ganhar lá o Campeonato Nacional e um campeonato muito importante, que Zé Elias estava na final contra o Fortaleza. E ele montou um time muito bacana. Quem viu, eu estava nos jogos contra o São Paulo, um time que sabia controlar a bola quando precisava acelerar a transição rápida, ele gosta de fazer também isso. É um time que é muito rápido quando precisa, então é um técnico com boas referências. Ele bateu o recorde de precocidade no futebol argentino, como ele teve a lesão, com 23, 27 anos ele já estava treinando. Só que aí é difícil no começo, né, ele ter sucesso, ter título, ainda mais com os times de menor expressão. Mesmo assim, com o Lanús ele já tinha eliminado o São Paulo. Né? O São Paulino conheceu muito bem ele agora contra a LDU na eliminação sul-americana, mas contra o Lanús ele já tinha aprontado. Gol no último minuto. Então é um cara que no continente hoje, eu não vou nem dizer que ele é uma promessa. O Carpini era uma aposta, promessa. Então você não concorda com essa rede social que tá toda hora falando, ele é o Carpini que habla. Não, Quem falou isso? Não, os caras estão falando aí Então, mas nas nas redes redes sociais. Os caras estão falando aí. Os caras Os estão caras falando. No Fala aí, Twitter, Rodrigo. no Twitter só fala Mas aí. sabe que tem cara Dá falando nome. outra coisa também, né? Tô falando Que no camarim. Que ele é o Abel que habla. Opa, então peraí. Então tem, Quem falou isso? tem Como é as que é a duas história? versões. Precisa definir aí. São, Como é tem que as duas versões. Então o vai ser nenhum nem outro, tudo bem. Zubeldia pode ser o Abel que habla. É o que você falou, as mídias estão falando que ele é o Carpini. Por quê? Porque ele é explosivo, ele é meio temperamental, então ele tem um histórico de expulsões, de tomar cartão. Então é aquele cara que não tem aquele temperamento Mas ele veio no ambiente certo. Aqui é tudo tranquilo. Então aqui ele vai ser o cara que Bem-vindo ao futebol brasileiro. briga, que tranquilo. discute, que reclama, que é divertido. Então, nesse sentido, Vai acabar trabalhando é na mais F90. parecido com... E a gente teve um choque rei polêmico no Vai último. terminar no resenha, hein? Teve Direto do diretor, Morumbi. teve diretor do São Paulo falando que o Abel vamos, apita jogo. Polêmico, Eu não sei se ele vai polêmico. chegar aqui mais pianinho, mais calmo, mais tranquilo. Ele vai chegar também querendo apitar jogo, né? Falando. dia e tal. jamais Você convidar um terapeuta pra ajudar. Acho que Né? Não, tô Então, brincando com o para concluir aqui, Borrifando lógico que demais, todo Bubu. mundo sabe aqui, eu manifestei meu desejo pelo José Mourinho. Mas eu sabia que era muito impossível. O São Paulo até sondou. Entre tantos nomes que o São Paulo estava lá sondando, especulando, alguns conversando,
O Mourinho é o mais caro, é o mais célebre, é o mais impulsivo. E o Zubeldia é o mais? O Zubeldia é o mais, diria que, possível. Acessível financeiramente. Porque, por exemplo, Crespo... Foi o que deu. Não, assim, tipo tem cara isso? que tá empregado e não vai chegar agora. É Crespo, Luiz Castro e tal. Tem caras que, eu falei, Portugueses Mourinho, ganham mais. Impossível, tal. O Zubeldia, ele tá, por decisão dele, ele não foi mandado embora. Ele ganhou o Campeonato Equatoriano e o Campeonato Sul-Americano com a LDU. Ele fez o que o Carpini não fez, como você falou. Imagina o Carpini agora, ele me ouvindo. Ele, poxa, eu podia ter escutado o Bubu e pedido demissão. Tomara que ele esteja te ouvindo. Ele chamou o cara de estagiário pra baixo ontem. Então, Tomara que ele esteja te ouvindo. Mas ele falou uma coisa que eu falei. Se ele tivesse me escutado, ele tinha pedido demissão logo após o título da Supercopa. Pra quem não acompanha, qual foi a sugestão? A sugestão, após ele quebrar o tabu em Itaquera e ganhar a Supercopa em cima do Palmeiras, pedisse demissão na segunda. Pronto, é Falasse isso. assim, olha, Uns 3, 4, 5 jogos pelo clube. 5 jogos, ia sair 5 jogos invicto com o 3 título milhões de multa. nacional. 3 milhões de quebra multa. tabu. Isso. Ia sair por cima grandão. E Tudo, pagar cara, 3 milhões de esse multa. cara é um mágico tal, e não sei o que tal. Só 3. Hoje ele sai realmente Não ganhou nem numa 300, situação vai pagar mais 3. complicada. Agora, eu acho legal que... Com boas teorias. Isso que eu ia falar, é um delicioso. Fecha as coisas no Birner. Agora, depois desse... Até o Birner. Isso, depois desse delicioso devaneio final, eu achei maravilhoso. Eu acho isso maravilhoso, de verdade. Vitor Birner reagindo a esse devaneio, mas aí depois eu quero que você fale a parte séria da escolha do Zubeldia, como é que se deu, os bastidores. Ó, só que o Zubeldia é o Abel Ferreira que habla das mídias sociais. Estão dizendo aí, né? Não é minha essa frase, não. isso. Assim como você falou que ele é o Carpini que habla. Não foi você que falou. Estão nas Tá mídias, aqui, né? Não Estão nas esqueçam mídias isso. aí. Tá no seu Esse nome. aí não vai dar corte, É. se Deus quiser não vai dar corte. Rodrigo Bueno põe mídia e troca o Rodrigo Bueno aí por mídias. Mídias sociais. Mídias sociais. Birner, e aí a escolha do Zubeldia? Eu queria que você contasse um pouco dos bastidores, porque as pessoas estão avaliando o tamanho que ele tem para o São Paulo, foi uma boa escolha ou não? Tudo bem, Birner, mais uma vez. Você pode falar que você não pode, hein? Tá, vamos lá, vamos por partes. Primeiro, eu considero uma aposta. Opa! Uma aposta, digamos assim, com mais chances de acerto do que foi a aposta do Carpini. Tem apostas e apostas, né? Você, por exemplo, que é um cara que vai nos bets ali e tal. Vai aonde? Faz as suas odds, Odds, né? odds. As suas odds e tal. Você sabe que você pode jogar onde você tem mais ou menos chances de ganhar. Eu acho que essa é uma aposta porque é um treinador, como disse o Bubu, que tem título em um clube, é o último, um bom trabalho. Tem alguns trabalhos no Alavés, por exemplo, ele não ganhou nenhum jogo, ficou muito pouco tempo, tal, foi demitido rapidamente. Tem um trabalho no Racing. O Racing não tinha um grande time, mas o trabalho em termos de resultado é muito fraco. Muito fraco. Mas o time da LDU, o último trabalho dele, eu acredito que os treinadores vão aprendendo cada vez que eles assumem um clube novo. Se eles quiserem aprender, eu acho que o maior exemplo disso é o próprio Dorival, que aqui numa entrevista pra gente no Bola da Vez disse que o treino que ele dá hoje é diferente do treino que ele dava há 3 anos, que ele modifica as coisas, ou seja, o treinador, como ele não trabalha com o físico, ele trabalha com a cabeça, né? Ele é um líder, ele pode ir sempre aprendendo cada vez mais e aprimorando e melhorando o seu trabalho. Talvez seja o caso do Zubeldia, porque a LDU era um time realmente muito bem montado. Tudo bem que podia não ter ganho. Padrão também. de jogo. Padrão de jogo. Agora, eu tenho uma curiosidade sobre a forma como ele vai jogar no São Paulo. Porque o forte da LDU Interessante. era a transição. Quando o time uso recupera a do bola, elenco, né? velocidade. Quando o São Paulo tiver o Wellington Rato, Nestor, Lucas, vamos assim, os alicerces da equipe mais competitiva, com o Alisson, com o Caleri, essa não é a característica do São Paulo. Porque o Rato é um jogador que até puxa o contra-ataque, mas não é um velocista, um cara... Não é o Johan Julio, para dizer Ele o que você tinha citou, lá na LDU. que é um jogador agudo, né? Então, nesse caso, se fosse pensar na maneira como ele deu... Então, é mais para Eric, Ferreirinha. mais para Ferreirinha e tal. Só que o São Paulo tem os seus jogadores que são, até o momento, imprescindíveis. E para mim, entre esses jogadores estão o Wellington Rato, Lucas, Nestor, né, Alisson, que tudo bem, joga mais recuado, mas são jogadores que têm outras características. Agora, é um treinador, repito, vem de um bom trabalho, é um treinador acessível para o São Paulo, os portugueses provavelmente eram caros, né? Não que o São Paulo não quisesse o Zubeldia, ele sempre esteve na pauta, ele ontem teve uma conversa com a diretoria no período da tarde, né? Acho que aquela história com o Muricy... Até de como caiu, né? Porque o Muricy a gente tem as aspas depois pra gente colocar da declaração. Eu acho que ele fez ali, provavelmente provavelmente deve ter feito ali uma meia-culpa, tal, que devia ter atendido, esse tipo de coisa, né? Queira ou não queira,
O São Paulo é gigante. Ele deu um carrinho ali, você viu? Eu falei, E o Zubeldia no futebol ainda não é um treinador que você pegar o São Paulo financeiramente estável e na sua melhor fase à altura do clube, mas é um treinador que chega para, quem sabe, no clube se tornar um treinador à altura do clube e agora tem que esperar para ver o que ele vai fazer. Ele provavelmente vai a Goiânia assistir o jogo com o presidente. Se tiver visto de trabalho, porque tem algumas questões burocráticas, pode trabalhar contra o Barcelona em Guayaquil, certamente vai dar treino de segunda-feira. Ele conhece bem, interessante para esse jogo, ele conhece bem o adversário. E na pior das hipóteses, treino São Paulo, estreia, se não conseguir estrear no Equador, contra o Palmeiras no Morumbi no próximo domingo. Olha a tela ali. Vai de de trabalho é bom. O Antônio história. Lê isso aí que eu conto. Olha ali a tela, porque eu vou jogar pra você, Pedro. Porque, o Muricy falou, a CNN, que não entrevistamos o Zubeldia. Ele marcou, depois não queria conversar. Início do ano, rápido. Início do ano, naquele Muita processo pós-Dorival. Pode ser daqui 2 ou 3 dias, a gente louco no mercado pra trazer um treinador. Você vai me desculpar, mas aqui é São Paulo, meu filho. E o Muricy... Não teve essa entrevista agora? Não teve, isso aí é de... Só um papo com o Casares ontem. 14 de janeiro. Sim. O Muricy estava na reunião ontem, certamente, né, ali para conversar, não sei, vai recepcionar o Zubeldia também para o dia a dia. Esse tipo de situação tem impacto para você na sequência do trabalho deles? Se eu me apegar, Edu, boa tarde a você, os amigos do Santos Esporte, se eu me apegar ao peso do comportamento do Muricy nos últimos meses, pode ser que sim. Afinal, o Carpini chega pelas bênçãos dele e cai quando ele larga a mão do cara também. E essa entrevista foi na época que ele queria o Carpini e o Carpini foi contratado. Bem lembrado. Então é impossível... Contextualizar. É importante, possível não, é importante. Isso foi o pós-Dorival ali, aquele processo do pós-Dorival que ele pegou. E eu não acho que o Muricy estava errado, tá? Não, mas eu só acho que... Era uma aposta na convicção dele, né? Isso aí é algo que você contorna. Porque o ponto dele não é um ponto inflexível. Ele precisava de uma pressa, o cara quis bater papo e tudo bem, e agora que já tinha o conhecimento do currículo dele, bastou um papo com o Casares ontem, né? Um papo virtual. Mas depois de cada briga da F90, as pessoas vão se trabalhar juntos. Isso pra mim não é o ponto mais importante da chegada dele. O ponto mais importante da chegada dele é o São Paulo sabe quem está contratando? São Paulo sabe como jogava a LDU do Zubeldia, sabe como jogou o Lanús do Zubeldia, que era diferente. Claro. E o pessoal fala muito, não, porque o time do Zubeldia é vertical. Não. O time do Zubeldia, com a característica do Ibarra, do Johan Julio, jogando dentro de casa, em competições sul-americanas, para se fazer valer da altitude, ele era vertical sim, ele acelerava e botava a turma para correr, mas o time, a LDU do Zubeldia já jogou com a bola no pé. O Lanús do Zubeldia já jogou com a bola no pé. Só pra gente também não entrar numa de que a gente acaba pegando 4, 5 jogos da LDU e falando que ele assim. era mais forte. E só uma coisa, mas Pedro. É só uma coisinha, Bina, porque ele tem capacidade de... Sim. Porque eu acho que a característica do elenco de São Paulo do meio para frente, ela te dá a possibilidade de também jogar uma bola no pé. Não é que ele não saiba, é que a gente ficou muito marcado de velho Deus do Zubeldia. Principalmente, com a bola acelerando. Não é só assim que ele trabalha. Então, eu acho que pode acabar sendo algo promissor. É claro que tem uma facilidade pela memória dele e pelo que se espera de achar que vai ser algo bem vertical. Mas esse time de São Paulo, ele pode jogar, como bem lembrou o Birner, tem essa característica. E ele já fez isso. Não é que não saiba. Então, mais importante do que a fala do Muricy em janeiro é entender se a diretoria sabe quem ela contratou. Mas então, só sobre o Muricy, a gente falou 14 de janeiro, foi essa fala do Muricy. O Carpini já era técnico de São Paulo. O Carpini foi contratado no dia 11, 3 dias antes. Mas ele está defendendo uma escolha dele. O Muricy se sentiu, digamos, confortável para dar uma alfinetada lá, uma estocada no Zubeldia, porque ele já não ia aparecer mais, já estava o Carpini. Mas o Birner falou uma coisa da característica. Só uma coisa que eu acho que o Zé vai querer falar, porque eu vou mandar pro Zé que também. A marcação, essa é uma coisa muito diferente. Da LDU, era uma marcação de encaixe, não uma marcação por zona, principalmente, né? E o São Paulo até baixava rápido se não pegasse então, quando baixava, encaixava. Mas em cima era uma marcação de muito encaixe. Você olha a característica do time do São Paulo e você olha os problemas físicos que às vezes o São Paulo tem, eu não tenho dúvida se ele vai conseguir manter isso no São Paulo. Aí já toco pro Zé. Zé, sabe que tem uma outra coisa ainda para complementar? Você já viu tantas vezes o diretor contratar e não ter a convicção e nem conhecer a fundo ali o trabalho, né, a dinâmica, a tática do treinador. O sucesso do Zubeldia também passa pelo trabalho da diretoria diferente do que fez com o Carpini? Boa tarde, Vini, Bubu, boa tarde, Edu, boa tarde, Cedo, boa tarde a todos que estão nos assistindo. É um pouco complicado, Edu, porque assim, com todo respeito à LDU,
ser um time grande no Equador, com todo respeito, a dimensão do São Paulo é muito maior. A dimensão do São Paulo é muito maior para o continente aqui, né? Para nós aqui sul-americanos. Então, a pressão é outra, a forma de se trabalhar é outra, a mentalidade é outra. O Bubu trouxe aí que ele é impulsivo, né? Abel e tal. Bem-vindo, o Brasil dá essa possibilidade de ter esse comportamento, porque todas as rodadas, os árbitros seguem normas diferentes, né? Porque acaba a rodada, eles recebem uma mensagem de WhatsApp. Não, vamos fazer assim e tal. Então, eu acho que ele também vai se adaptar a isso. A minha curiosidade, assim, eu trabalhei no jogo da final, né? Fortaleza contra a LDU. E era um time que ele confundiu muito o Vojvoda durante os 90 minutos. Porque tinha hora que ele marcava com 3 atacantes lá na frente. Tinha hora que ele voltava... Ele varia muito a altura do bloco. Tinha hora que ele voltava, aí marcava com uma linha de 4, uma linha de 5 e só o Guerreiro lá na frente. Aí, de repente, mudavam os atacantes, né, para confundir. O Johan Julio era pelo lado esquerdo, de repente o Johan Julio estava por dentro. Aí, sabe? Então, assim, ele variava muito, mas ele teve tempo para trabalhar na LDU. A minha pergunta é, será que ele vai ter esse tempo para trabalhar? Para trabalhar? Porque, assim, uma coisa é você pegar uma pré-temporada, conhecer os seus jogadores, entender o que está acontecendo, para depois você pegar e montar um esquema de jogo dentro das suas características. Eu até peguei aqui o último jogo da LDU, porque para mim esse cara era o Zubeldia dentro de campo, que é o Piove, o número 18 da LDU. Era impressionante, o cara estava o tempo todo, ele se posicionava bem, ele recebia essa bola, ele digitava o ritmo. Eu não sei como ele vai fazer, porque ele precisa conhecer o elenco do São Paulo, que é diferente da LDU. Só uma coisa, Zé. Segundo as pessoas que tiveram informações sobre a reunião, ele conhece e ele acha que o elenco de São Paulo é para fazer, inclusive, um bom campeonato brasileiro. Tá? É o que todos nós achamos também. Mas ele gosta muito do elenco. Eu acho assim, uma coisa é quando você joga, quando você pesquisa, quando você vê. Outra coisa é o que você tem no dia a dia, na prática. Né? No jogo é uma beleza, na prática, quando você coloca de acordo com o adversário, de repente as dificuldades que se encontram, aquela expectativa ela fica para trás, porque você viu que o jogador não conseguiu se sobressair ou conseguiu, então assim, é difícil, porque no dia a dia ele vai conhecer, só que assim, qual a sequência do São Paulo? A necessidade dos resultados, a necessidade até mesmo dele, né, de, poxa, eu sou contratado, eu vou precisar provar. O Muricy, junto com a diretoria, vai dar respaldo para o jogador? Para o jogador não, para o treinador. Quando ele for apresentado, né? Olha, ele precisa de tempo, porque por mais que ele conheça, por mais que seja um estudioso, é um estrangeiro, e o estrangeiro precisa entender a mentalidade. Tem todos esses fatores. Você acha que por ser estrangeiros, Zé, eles vão dar mais paciência? Vão ter mais paciência, mais respaldo? Eu acho que é natural você dar isso. Entendi. É natural você Uma vantagem no sul-americano em relação ao português é que ele entende isso melhor do que o português. O português demoraria um pouco mais para entender. Mas é natural você ter que dar um pouco, porque, como eu te falei, não é porque você fala, você mora próximo, você tem os DVDs, você tem tudo, que você conhece tudo, que você entende tudo. Até porque são características e uma coisa principal, é a mentalidade. A mentalidade que é o que muda muitas vezes a cabeça a forma de jogar do jogador. Quando o treinador vem e fala assim, ó, Rames, vamos lá, agora eu preciso de dinâmica. Se ele aceitar, ele muda tudo. Ele pode mudar tudo. Agora, se ele falar, não tô afim, fica mais difícil. Então, eu começo a ter que fazer as escolhas. Dentro das escolhas, com o Rames, eu jogava no 3-5-2, ou 4-3-3 e tal. Se o Rames não vem, então agora eu tenho que mudar. 4-2-3-1. Tem um ponto positivo que... Então, tem muitas coisas que... O Guerreiro, o Paulo Guerreiro, jogou muito tempo no brasileiro, a gente sabe, peruano e tal, fala muito bem do Zubeldia no trato pessoal. Diz que ele é diferente do tipo São Paulo, que não dá nem bom dia, boa tarde, não cumprimenta, segue a vida dele. O Zubeldia diz que é o contrário. Ele é um cara que vai lá e conversa individualmente com o jogador, sabe, final, pede, dá dicas ali, troca figurinha e tal. É o problema da época do Carpini, né? Sim. Então, eu não sei, mas por exemplo, o fato de ser argentino, claro, a gente brincou aqui, habla, tal, fala espanhol, o elenco do São Paulo é recheado de estrangeiros. Sim. Alguns, inclusive, conterrâneos dele. Então, figura central pro esquema dele é o Caleri. Então, ele é um cara, aparentemente, que ele é hábil nesse trato. Todos os técnicos que trabalhou. Você acha que com o Zubeldia o Ramos vai jogar mais? Não, pode ser. Não, aparentemente vai ter mais diálogo, mais conversa. Mas, assim, daí, não tô falando o Ramos, todo mundo pode eventualmente eu acho que ele vai, dentro do que o Bubu está nos trazendo em relação a ter mais conversas,
É o que eu falei aqui, vem cá, você consegue Claro. fazer isso? Mas Não, tem eu uma- consigo. mas tem uma Mas curiosidade peraí, pra mim aí. precisa fazer, entendeu? Aí Uma ele vai, curiosidade aí pra ele mim. vai montar, porque é que eu vi muitos jogos dele, né? Esse Piovi, o São Paulo tem um cara como esse, talvez, ele queira montar. A Porque você tem que ter Lembrando uma que ele conhece o referência. mercado e pode A pedir algum diretoria- Tem que ter jogador. uma né? A referência. diretoria sabe como o Zubeldia trabalha? Ela sabe como marcam os times do Zubeldia? Ela sabe a característica Claro, dos jogadores. essa é a Porque dúvida, pra depois não essa ficar aquele chumbo trocado, o cara vai virar e falar, esse cara aqui, esse 10 da Colômbia aqui, ele não entrega o que eu preciso aqui sem bola. Aí depois vai alguém que querer ele- escalar. será que ele o pessoal sabe sabe do- disso? O pessoal sabe como ele Será que trabalha? eu acho que ele já sabe, porque deve ter acompanhado os jornais agora nos interno últimos do dias, Rams, né? tal. Alguém também já vai falar de todos os problemas que o Ramos trouxe nesse aspecto nós estamos falando aqui de ter que Do dia a jogar, dia. Táticos e do dia a extracampo. dia, sabe, tudo isso, porque é uma coisa que ele vai ter que administrar também. Aí se ele barrar o Rames, o Muricy vai vir a público e vai falar, não, é jogador bom, tem que Não vai. jogar. Então, tem tudo isso. Como fez tem com o tudo Carpini, isso que né? Tem tudo isso que pode afetar, mas eu acho que ele é bom treinador. Esse jogo que eu fiz do Fortaleza, olha, me Ele impressionou era muito bem muito. treinado. Me Muito impressionou bem muito, porque era um time consciente exatamente daquilo que tinha que ser feito. Sabia muito da equipe do Fortaleza e com essas variações, tanto de marcação como também quando tinha a bola nos pés, era um time que sabia jogar. Muito bem. Entre vários pontos que nós vimos aí nos comentários, alguns me chamaram a atenção. Primeiro, essa parte do Zubeldia ter o trato com as pessoas, e a gente viu aí eles falando, o Zubeldia pode ter um trato diferente com o Rames Rodrigues. Eu não acho que o Rames Rodrigues precisa de um trato diferente. Eu não acho que o Rames Rodrigues precisa de diálogo, de alguém para passar a mão na cabeça dele. O Rames Rodrigues precisa de um time organizado que faça essa bola chegar no pé dele para ele distribuir o jogo. É só disso que o Rames Rodrigues precisa. Totalmente oposto do que o São Paulo tem hoje. O São Paulo não tem um time organizado. O Rames, quando está em campo, ele não pega na bola na intermediária. Ele tem que retornar para pegar na bola, para armar o time de trás. E isso, ao contrário do que o Ganso faz no Fluminense, o Ganso faz isso no Fluminense, mas isso é treinado. Quando o Ganso pega a bola numa faixa de campo, os jogadores têm movimentos coordenados para o Ganso achar o passe. O Rames faz isso por necessidade. A bola não chega no pé dele na intermediária, ele tem que retornar no meio do volante para pegar a bola. Então é só disso que o Rames Rodrigues precisa. De um time minimamente organizado para que ele possa jogar. O Zubeldia, ele sim gosta de um time que marca bem, mas não vejo isso um problema para o Rames ou para qualquer um. Eu vejo isso mais em problemas para os volantes do São Paulo. Porque, independente do estilo de jogo que só se o Beldia, em algumas oportunidades, quiser um time muito marcador, aí eu acho que ele vai usar Alisson e Pablo Maia. Caso contrário, um dos dois vai sair, que o Zubeldia gosta de pelo menos um volante que tenha trato com a bola, que consiga sair jogando, que tenha o passe, um bom passe para distribuir o jogo. Né? E assim, eu entendo que os comentaristas falam de Nestor e Rato serem peças fundamentais. Eu vejo que Nestor e Rato foram peças fundamentais no estilo do Dorival, que é um estilo diferente do estilo do Zubeldia. Então, assim, não necessariamente o Zubeldia tem que usar os mesmos jogadores para montar um time competitivo. Se o Zubeldia ele for mudar o esquema de jogo, jogar com 2 pontas rápidos, no 4-3-3 clássico, o Rato não se encaixa nisso. O Rato não se encaixa em seu ponta direita. O Lucas pode fazer o lado esquerdo como o Ferreirinha faz. Né? Ou se ele for quiser mudar, querer colocar 2 meias, como o Dorival fazia com Rato e Nestor, aí sim, você pode ter Rato e Nestor, Lucas e Caleri na frente. E depois, segundo tempo, ele muda muito as características da equipe. Ele é um cara muito inteligente. Ao contrário do Carpini, que era um treinador muito cru, a gente viu isso nos comentários mais cedo, falando que o Carpini era um treinador muito cru, que só sabia o básico, que não tinha noção de fazer mudanças dentro do jogo e fazer mudanças de estratégia mesmo, montar estratégias para jogos específicos. O Zubeldia é totalmente diferente. O Zubeldia ele é um cara que planeja os jogos assim, visando cada adversário. Lógico que vai chegar um ponto que o Zubeldia vai ter um time base
né, e que alguns adversários vão ter que se adaptar a ele. Mas eu acho que no começo o Zubeldia ele vai montar times que se adaptem aos adversários. Se o Zubeldia o São Paulo for jogar contra um time que o São Paulo tem que fazer gol, tem que ir pra cima, ele vai montar um time. Se ele for um time que vai ser uma trocação, sabe, o São Paulo ataca, o outro time ataca, ele vai dar uma mudada no time. Se ele for pegar um Palmeiras no Allianz Parque, ele vai dar uma mudada, colocar um time talvez mais seguro no meio de campo. Então ele é um cara que pode fazer isso, é um cara inteligente, um cara muito intenso, ao contrário do Dorival, ao contrário do Carpini. A diferença é que o Dorival, ele tinha um time muito bem treinado, um time muito bom nas mãos. O time do Dorival era muito bem treinado. E é isso que a gente espera do Zubeldia. E é isso que eu espero, que eu acho que vai acontecer. O Zubeldia, ele dá pro São Paulo um padrão de jogo. Um time que a gente veja o São Paulo ganhando, o São Paulo empatando, o São Paulo perdendo, a gente olha e veja. Não, esse aqui é o jeito que o São Paulo joga. Não era, a gente não viu isso com o Carpini. A gente não sabe qual é o estilo que o São Paulo jogava na época do Carpini. Não tinha. Né? Então, assim, com o Zubeldia, eu vejo que isso vai acontecer. O São Paulo pode demorar talvez 2, 3, um mês, 3 semanas, um mês e meio, mas a gente vai começar a olhar e falar, pô, isso aqui é coisa do Zubeldia. O São Paulo já tá tendo padrão de jogo, o São Paulo já tá tendo estilo de jogo. E isso é interessante, eu gosto muito disso. Acho que quanto mais cedo o Zubeldia achar um padrão de jogo pro São Paulo, mais rápido ele vai ter sucesso. E eu acho que ele vai ter sucesso. Eu não tô falando que o São Paulo vai ganhar tudo. Até porque ano passado o São Paulo não ganhou com o Dorival. Ganhou a Copa do Brasil, teve dificuldades no Brasileiro, foi eliminado na Sul-Americana. Eu não tô falando que o São Paulo vai ganhar tudo. Mas assim, a longo prazo, agora no começo ele tem que ganhar jogos. Ganhar do Barcelona no Equador, tem que ganhar do Palmeiras e continuar os jogos. E ganhando os jogos. Fazer o que o Carpini fez lá no começo. O Carpini começou ganhando os jogos, né? Só que a grande diferença é que o Carpini pegou o time pronto do Dorival. O Zubeldia vai pegar uma zona do Carpini. O São Paulo não tem padrão, o São Paulo não tem nada. O São Paulo é uma zona, uma bagunça. Um Deus nos acuda. Então, vai ser difícil pro Carpini, mas eu acho que a torcida tá aceitando a ideia. Acho que a torcida gosta do estilo de treinador assim, sabe? Que se imponha, que seja enérgico, que corra para um lado para o outro, que grite, que esteja contagiando os jogadores dentro de campo. E o Zubeldia, ele é esse cara. Ele é um cara muito inteligente, muito estudioso, que se adapta aos diferentes adversários, consegue fazer mudanças dentro do próprio jogo, coisa que a gente não via no Carpini. O Zubeldia, ele consegue fazer essas mudanças, dependendo de como tá o jogo, da estratégia, ele consegue mudar o time sem necessariamente fazer substituições. Isso é muito interessante. Um cara que consegue fazer isso vai ser o maior trabalho, vai ser a maior oportunidade da vida dele. Assim como o Carpini teve uma grande oportunidade assumindo São Paulo, o Zubeldia vai ter uma grande oportunidade assumindo o São Paulo também. Uma grande oportunidade para o Zubeldia. E é a hora que o bom técnico, que o grande técnico, não vou falar grande porque ele ainda não galgou essa reputação, mas que o bom técnico pode mostrar, não só para o clube, mas para todos, que ele tem potencial para ser alguém muito grande lá na frente. Então, eu vejo com bons olhos a contratação do Zubeldia. A gente viu aí os comentaristas elogiando muito o Zubeldia, elogiando muito a parte tática dele, a parte de trato. Eu não sou muito fã desses técnicos que são amigos demais do jogador, sabe? Tipo o Carpini da vida. O Dorival, ele era um paizão. E é diferente você ser amigo de você ser o pai. O Carpini, ele era um amigo, ele era mais um lá no meio. Eu não acho que os jogadores viam o Carpini como técnico, eu acho que os jogadores viam o Carpini como um amigo que estava lá na frente mexendo no time. O Dorival, ele era um paizão, ele era um cara de boa, mas os jogadores viam ele como técnico, tinham o respeito dele como técnico. Então é diferente. Acho que o Zubeldia, ele tem essa visão, os jogadores vão ter essa visão dele. Essa visão de técnico, um cara que é legal, é gente boa, tem um bom trato, que tem uma boa relação. Mas os caras vão saber diferenciar o Zubeldia, bom trato humano, do Zubeldia, treinador de futebol. Deixa aí a sua opinião, o seu comentário, eu quero muito saber. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal se você não for inscrito, beleza? Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e valeu!